E de Rádio Gospel esteve fazendo a cobertura de um grande evangelismo aqui na congregação do Centro das Assembleias de Deus em Bento Gonçalves. E foi uma grande bênção para a honra e glória do Senhor. Está aqui ao meu lado o missionário Jean, diretamente da continente africana. A paz do Senhor, Jean, tudo bem? Paz do Senhor, irmão. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, satisfação imensa estar aqui juntamente com você e foi uma bênção, né? O evento nessa noite foi para a honra e glória do Senhor, a palavra que foi ministrada tocou nos corações. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito desse movimento, grande movimento que começou hoje e vai até amanhã, domingo. O que você sentiu como um pregador, missionário da palavra do Senhor? Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Deus. Foi uma honra. E agradecer os irmãos da congregação na Assembleia de Deus aqui centro. E eu quero agradecer nosso pastor, nosso dirigente, irmão Jorge, também irmão Patrick, que me convidou, né, para esse culto, evangelismo, né? E como a palavra de Deus falou, e é nosso dever para pregar evangelho. E esta noite a palavra de Deus foi pregado e eu creio que Deus, né, Deus trabalhou muito e Deus está trabalhando. E eu fiquei muito feliz por tudo que Deus fez, né, esta noite no meio do seu povo. Que bênção, Jean. Sabemos que o movimento do Espírito Santo foi real, foi verdadeiro, notório, notável. Cada um de nós que estivemos aqui presentes, nós da Rádio de Gospel estivemos aqui presentes fazendo a transmissão, sentimos a presença do Senhor. E foi notável no final também aquela oração de ministração. Você, pela conteúdo da mensagem que foi ministrada nessa noite, ela foi cristocêntrica e ao mesmo tempo motivadora para aqueles que ainda precisam se despertar para o novo mover de Deus para ganhar almas, não é verdade? É verdade, irmão. E, graças a Deus, primeiro e mensagem é para motivar os irmãos, né, que estão líder de missão e tudo, né, os irmãos que estão no departamento de missão e que fazem também missão, evangelismo no bairro. E é a vontade de Deus, porque se a gente, né, entra na palavra de Deus, como a palavra de Deus foi pregada hoje, e a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo, né, 1 até adiante, a Bíblia diz, Pedro e João foi cheio do Espírito Santo. E muitas vezes, irmão, a gente pensa nossa força, nosso intelectual, né, para fazer a obra de Deus. Não, na verdade, é Deus que capacita, né? E Deus o capacitou através do Espírito Santo, Pedro, João, e a Bíblia diz que ele ganhou 5.000 almas quando ele pregou, né, a palavra de Deus. Então, é nosso, né, dever também pregar e ganhar alma, né, por Jesus Cristo. É nosso papel. E hoje a palavra de Deus foi pregado. Eu creio que amanhã também vai dar continuidade. A minha oração, que irmão que vai pregar amanhã, e que Deus usa ele em nome de Jesus, né? E mais, irmãos, e eu creio que a partir de hoje a palavra de Deus que foi pregado, muitos dos irmãos, né, ficou sabendo o papel, né, que nós temos. Não é só, né, e é bom para pedir a Deus a bênção, mas também nosso dever é evangelizar e ganhar alma por Jesus. Podemos dizer, Jean, que o objetivo foi alcançado nessa noite, não é verdade? É verdade, sim. Como o irmão falou, que nós, cristãos, seja aqui em Bento, Brasil, e lá no continente africano, Jesus é importante, como Deus falou na palavra de Deus, João 3,16, Deus amou tanto o mundo de tal maneira, né,
que deu seu Filho unigênito. Então, Deus, a vontade de Deus, Deus quer que seja continente africano, né? Jesus seja pregado, seja continente americano, que Jesus seja pregando. Então, nosso papel é pregar no mundo inteiro, porque Deus quer salvar o mundo. E esse que é o nosso papel. Então, eu creio que esta noite, que os irmãos, que seja que onde a gente trabalha, nosso lugar de serviço, que te tem um colega, dentro da tua família, nosso dever é pregar Jesus. Tem que pregar Jesus. E uma coisa mais importante, irmão, e muitas vezes a gente tem medo, né? Medo de pregar Jesus, né? Medo de autoridade, mas nós não devemos ter medo de pregar Jesus, nem vergonhar de pregar Jesus. Nós devemos pregar Jesus. Isso que é nosso papel. Que bênção. Suas palavras são verdadeiras e se sente a presença do Senhor. Jean, você é notório, todos muitos daqui que estiveram nessa noite aqui sabem muito bem que você veio do continente africano. Mas qual é o país específico e quanto tempo você já está aqui no Brasil? Primeiro, eu esqueci de me apresentar. Como o irmão falou, meu nome é Jean Akweglavogui. E graças a Deus, eu venho da África, Guiné-Conakry. E a maioria das igrejas Assembleia de Deus de Bento Gonçalves, também no Brasil, muitos das igrejas conhecem o pastor René, que é missionário lá na África. E através de fruto de missão que eu e minha família, né, nós somos aqui. E eu agradeço a Deus, né, por essa porta que Deus abriu para nós. E eu agradeço a Deus pela vida de nosso pastor, pastor José Marante, né? E sempre, né, ele recebe nós como carinho e recebe a minha família como carinho. Também, né, nosso pastor René, que está lá na África, sempre ajudando, né? Igreja Bento Gonçalves ajuda muito o missionário. Eu que é Jean, na minha oração, que Deus continua, né, levantando, né, os irmãos, né, que Deus coloca coração de missão no coração dos irmãos para fazer obra missão. Tem muitos que são chamados para orar. E tem muitos também que são chamados para pregar, para ir, né, ou lá no continente africano ou outro continente. Mas missão também é para ajudar. Quando a gente ajuda R$1 ou R$5, é para fazer obra de Deus, né? E a minha oração é que Deus continua abençoando os irmãos que estão contribuindo, né? Que Deus venha recompensar os irmãos em nome de Jesus. Jean, sobre a sua migração aqui no Brasil, eu gostaria que você falasse para aquelas pessoas que nos assistem ali através das redes sociais, na mídia, com a transmissão ao vivo da ID Rádio Gospel. Gostaria que você explicasse às pessoas e falasse em poucas palavras sobre a sua migração. O que te fez escolher o Brasil especificamente e também por que Bento Gonçalves? Na verdade, foi na direção de Deus. Porque nós que somos cristãos, todo que a gente quer fazer, primeiro a gente ora para pedir direção de Deus. Então, eu posso dizer para os irmãos, foi direção de Deus, foi direcionando de Deus. E graças a Deus, na época do pastor Floreni, e o pastor René estava aqui, e Deus colocaram no coração deles para trazer eu e minha família aqui. E graças a Deus, irmão, Deus provou que aqui Ele escolheu Brasil para mim, para minha família. Ele me deu uma filha, né, que nasceu aqui. Foi uma bênção, né? Foi uma bênção. E quando a minha filha nasceu aqui, eu agradeceu a Deus muito, né?
E foi a direção de Deus, foi direção de Deus. Eu não tenho palavra, né? Fora disso, mas foi Deus que escolheu o Brasil para mim e a minha família. Então, eu me sinto aqui como, né, África. Para mim, aqui é na minha casa. Então, e outra coisa, irmão, a família, corpo de Cristo, é uma família, né? E seja africano, seja americano, e nós todos somos irmãos em Cristo, né? Então, eu me sinto na minha casa, eu me sinto muito bem aqui no Brasil. Eu agradeço muitos irmãos que estão recebendo nós aqui, que estão tratando nós como um grande carinho. Então, eu agradeço a Deus por essa grande bênção, né, para mim e para minha família. E também, irmão, eu quero mencionar aqui, dizer aos irmãos, convidar os irmãos, né? E hoje, graças a Deus, e pastor René está trabalhando muito lá na África e lá na igreja de Dibreca, e os almas, né, tá se convertindo, mas também tem luta, irmão, tem luta. E não é só o pastor René, mas nós que somos chamados, né, como cristão, o missionário que estão no Bolívia, que estão no outro lugar, irmão, são dependentes de nós. Porque, irmão, eu falo isso, eu sou fruto de missão, né? E muitas vezes o missionário passa, né, momento difícil, né? Então são dependentes de nós. Então nós somos aqui abençoados, né? E nós somos aqui, tem muitos irmãos que são abençoados, que têm trabalho, né? Mas vamos pensar um pouquinho, nosso missionário que são no outro lugar, né, que não tem trabalho, são dependentes, ele faz a obra de Deus. Mas muitas vezes também ele passa tempo de fome. Muitas vezes que ele não tem nada. Tem uma história que um missionário que foi na época lá na Alemanha para pregar. Mas a história diz que o pastor que estava pregando a história desse missionário, o pastor dizia que um dia que o missionário não tinha nada dentro da casa. E esse missionário tinha filho, filha, e esse dia foi um dia muito difícil. Mas como Deus nosso servimos é Deus provedor. Deus providenciou por esse missionário. E a Bíblia, o pastor estava dizendo, e Deus levantou um homem, e esse homem foi na casa do missionário, levou tudo comida para ele. Então, se nós somos abençoados aqui, todo dia tem que pensar o nosso missionário que está fazendo obra de missão. Bom, já que você entrou na temática sobre missões, gostaria que você falasse para aqueles que nos assistem ali nas redes sociais a respeito do grupo Departamento de Missões CMA das Assembleias de Deus. Qual é a sua visão em relação ao Departamento CMA daqui da Assembleia de Deus, na presidência, em eminência, o pastor José do Amarante? Eu posso dizer assim, né, como o irmão sabe, né, eu luto um pouquinho para falar bem português, para meus irmãos me entenderem. Não é fácil com língua, né? Você fala francês e para falar português, muitas vezes dificuldade tem, mas eu quero dizer assim, que o pastor José Amarante é homem de Deus, que ama muito, né? Obra de Deus. E a sua esposa, a irmã Isabel, que ama também obra do Senhor. E sempre, pastor José tem aquele, né, pensamento para ajudar, porque a igreja cresce, né, Bento Gonçalves. Então, é uma grande trabalho, mas é uma demonstração que o pastor José, né, ele está trabalhando, ele está fazendo obra do Senhor. Então, é uma coisa que é muito importante, e eu quero também exortar os irmãos,
né, para ajudar. Eu quero pedir todos os irmãos aqui, Igreja Bento Gonçalves, para ajudar, né, para fazer a obra do Senhor. É para, né, a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Jean, pela sua entrevista. Suas palavras foram reais e verdadeiras. Todos aqueles que nos assistem foram impactados, com certeza. Muito bem, esse foi Jean, diretamente daqui da Assembleia de Deus em Bento Gonçalves, no centro, congregação do centro. Estivemos com uma grande campanha de evangelismo e tivemos a honra de ouvir esse homem de Deus que veio diretamente do continente africano para nos abençoar. E de Rádio Gospel, sempre fazendo cobertura nas igrejas da Assembleia de Deus.